Para o Senhor, amados, hoje, domingo, 22 de março de 2020, estamos aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus das Nações, que tem como pastor-presidente o pastor Clodoaldo Alves da Costa, vice-presidente o pastor Manuel Brandão. Somos gratos a Deus por esta oportunidade de compartilhar com vocês esta mensagem através desse vídeo. Ciente da situação em que passa o mundo, o Brasil, o nosso estado e o nosso município, estamos assim fazendo para que os irmãos possam ser alimentados com a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento em que vamos compartilhar da Tua palavra com os Teus filhos. Com os Teus filhos que vão ouvir a Tua palavra, que serão edificados, fortalecidos, que Tu possas guardar cada um deles debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua proteção e das Tuas misericórdias, que são infinitas. Te pedimos a Tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pois é, amados, hoje iremos falar sobre um tema muito importante e que vem sido um divisor de águas entre Deus e os homens. Falaremos sobre a obediência. E usaremos como tema desta obediência o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, a qual usamos como referência para nos direcionarmos e que nos dá a certeza e a esperança da salvação. Leremos então o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em um pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Que história bonita! Falando aqui do nascimento do nosso Senhor Jesus, o cumprimento da promessa que foi dada lá no Éden. E por falar em Éden, eu quero compartilhar com vocês uma história que fala sobre essa obediência, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2:16, que diz assim: E ordenou Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. No versículo 17: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui nós podemos observar que estava embutido um comportamento que o homem e a mulher deveriam fazer. Era obedecer a palavra, a vontade de Deus. Mas, como todos nós sabemos, houve um descumprimento desta ordem e por isso toda a humanidade foi subjugada à condenação que hoje passamos, né? Do suor do teu rosto comerás. E todas as dificuldades, as portas da morte foi aberta para o homem. Então tudo que acontece hoje no mundo de ruim está associado àquela primeira desobediência feita pelo homem. Voltando ainda a falar sobre obediência, nós vamos observar uma outra história que aconteceu com José. No capítulo de Lucas, capítulo 1,
que diz assim no versículo 28 em diante. E entrou o anjo onde ela estava e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra e considerava que que saudação seria esta. E disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Que coisa maravilhosa! Aqui Maria estava fazendo o contrário da desobediência. Ela estava aqui obedecendo uma vontade de Deus, né? Ela disse assim, o anjo disse: Não temas, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E ela diz mais em seguida, no versículo 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E já no versículo 38, ela diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Está vendo? Um plano de Deus para uma mulher. E ela aceitou essa história, esse projeto de Deus. Em obediência, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Que coisa maravilhosa! Está vendo, amados? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a sua mensagem, que é para obedecer, e nós obedecemos, Ele fica muito feliz conosco. Mas nós temos também aqui uma história que está escrita em 1 Samuel, no capítulo 8, onde surgiu o primeiro rei de Israel. Quero usar Israel como referência, porque Israel é referência para a igreja. E em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, diz assim, um acontecimento: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Este primeiro rei não cumpriu a vontade de Deus. Ele foi em todo o seu reinado descumprindo muitas coisas que o Senhor queria que fossem feitas, e ele não o fez. E por isso o Senhor o rejeitou pela sua desobediência. E desde o princípio, Deus vem tentando fazer o homem obedecer a Deus em vários segmentos. E nós temos também uma história que conta em Daniel capítulo 3. E no versículo 28, nós temos lá uma história em que o rei construiu uma imagem, uma estátua, e que todos deveriam adorar essa estátua, esta imagem. Mas 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não assim o fizeram. Desobedeceram o rei. Mas aqui você deve estar dizendo: tá vendo? Eles desobedeceram uma ordem de um rei. Tá certo? Mas toda desobediência agregada à vontade de Deus, ela é sim válida. Nós não podemos desobedecer uma ordem de um prefeito, de um governador, de um presidente da república a nosso bel prazer. Ela tem que estar atrelada a uma condição lógica. Mas quando ela afronta a Deus, aí sim, a desobediência é válida e Deus honra a quem assim o faz, como aconteceu com esses 3 homens. Eles foram honrados e o nome de Deus foi glorificado. Eu quero com isso trazer um paralelo para que você entenda entre obedecer e desobedecer. O obedecer para agradar a Deus e o desobedecer também para agradecer a Deus. Tem um contexto aqui envolvido que tem que ser bem observado. Agora, voltando para a história de José e Maria, nós podemos ver aqui no texto que foi lido que houve um chamado para que eles, José e Maria, que não estavam na cidade de Belém, mas que eles eram desta cidade, voltarem para aquela cidade para
fazer um recenseamento. E era um edito, era uma ordem do presidente daquele país. E ele disse, vocês têm que fazer o recenseamento. Então o que aconteceu? Eles obedeceram a este mandato. Eles obedeceram a esta ordem, por quê? Porque tinha que obedecer. Maria podia dizer, não, eu estou levando o Salvador aqui no ventre, eu não preciso obedecer mais ninguém, eu estou aqui com os reis dos reis, o Senhor dos senhores, o Filho de Deus, eu não preciso obedecer. Mas não. Quando Deus escolheu Maria e viu a sua obediência e falou com José, e José que tentou deixá-la secretamente, e o anjo apareceu para José e disse, olha, não temas tomar Maria. Ele obedeceu também ao anjo, à vontade de Deus. Então, esse casal obediente, diferente de Adão e Eva, obedeceram ao edito e obedecendo isso, Jesus nasceu onde? Em Belém da Judéia, onde era para ter nascido. E aí veio a história maravilhosa do nosso Cristo. Cresceu e se desenvolveu, se fortaleceu, e nós tivemos depois do seu exemplo na cruz, que através do seu sangue nos purificou de todo o pecado e nos garantiu a segurança de sermos chamados filhos de Deus. Está vendo, amados, a importância de obedecer? Assim como estamos também atravessando essa pandemia. Pandemia significa enfermidade epidêmica amplamente disseminada, e nós podemos dizer que isso aí está no mundo inteiro. Então nós temos que obedecer às autoridades hoje constituídas por Deus. E essas autoridades estão dizendo para que nós venhamos tomar algumas medidas. E essas medidas são importantes para a segurança nacional, estadual, municipal. Então nós estamos cumprindo isto. Quem desobedece, desobedece a Deus. Então nós temos que fazer essa diferença, tá? E nessa obediência às autoridades estamos obedecendo a Deus. E ao estarmos em casa, louvando, ouvindo hinos, né? Me lembrou agora da irmã Ilza, que colocava os LPs tocando de manhã, de tarde, de noite. A minha mãe também fazia isso. O dia todo tocando hino de Shirley Cavalhais, de Denises, né? E muitos outros. Então, amados, chegou a hora agora, essa hora antiga, de ouvirmos os hinos e desfrutarmos do culto doméstico que há tempo não fazíamos. Então, a minha chamada hoje, e quero finalizar com o Salmo 46:10, que diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós temos esse Deus conosco, nós temos esse Deus em nossos corações, em nossas vidas. Estava comentando ainda agora com os colegas, que na época de Noé, a porta foi fechada e ninguém mais entrou. Aqui a porta foi fechada do nosso templo. Mas quem quiser entrar ainda pode entrar. Então, amado, você que ainda não se decidiu a Jesus Cristo, a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, para obedecer a sua palavra, para andar nos seus caminhos em verdade, justiça e amor, para agradá-lo com a sua obediência, faça-o hoje. Decida-se hoje a obedecer a Deus, a obedecer a sua vontade, e você será um homem e uma mulher vitoriosa em Cristo. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, muitos aqui, Senhor, estão ouvindo agora a tua palavra, esta mensagem que foi tu que me deste através do teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, abençoar agora cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que tu possa, Espírito Santo, edificá-la, que tu possa despertá-la à obediência, a obedecer a ti como Senhor, como Deus, como Cristo, como Salvador de toda a humanidade. Te peço, Senhor, que tu leve a cura àqueles lares que precisam de cura, ao lar que precisa de transformação seja transformado, o lar que precisa de transformação seja transformado pelo poder do nome de Jesus. Que todo pecado seja tirado pelo poder do sangue de Jesus. Vem operar assim, Pai, na vida dos teus filhos. Vem, Senhor, despertá-los para fazerem a tua vontade e o teu querer. Abençoa a todos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, se algum de vocês desejarem oração, alguma mensagem, uma palavra, entre em contato conosco. As portas estão fechadas, mas o canal, a internet, nós temos aqui acesso a ela, está aqui para servir a todos aqueles que buscarem. Até a próxima.